Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal de formação e capacitação de professores EBD Esperança Viva. Eu sou Yuri Fernandes e estou aqui com Victor Ribeiro. E está no Mais Um Pode Ver, o podcast que traz independência para você. E estamos de volta agora definitivamente para que a gente possa dar continuidade, né, Vitor? Então, antes de tudo, você deve estar achando estranho, né? Não está ao vivo, tá em estreia. É porque apareceu um compromisso pra gente, um imprevisto. E nós tivemos que gravar o podcast antes e deixar o podcast rolando no horário previsto, né? No horário normal. Então, está aí em estreia. Nós estamos estreando realmente isso aí, que a gente nunca tinha usado, primeira vez. Mas vai dar certo em nome de Jesus. E bom, antes de tudo eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, deixar um comentário abaixo sobre o vídeo, por favor. Eu tenho observado que muita gente tem acessado, tem visto o vídeo, mas não tem deixado essa curtida e nem tem se inscrevido no nosso canal. A gente teve uma grande número de visualizações nos últimos podcasts, mas a gente não teve, muita gente não se inscreveu e nem deixou seu like, nem comentou, muito menos comentou. Então, eu queria que vocês comentassem, diga aí alguma coisa, da onde você é, gera engajamento pra gente, por favor. Fazer que nem o cara que eu conheço, o pai tá morrendo. O canal tá morrendo, por favor. Não, tô brincando, tá morrendo não, gente. Aqui é SBD Esperança Viva e não morta. Então, gente, hoje nós falaremos de um assunto bastante importante. Conflitos e brigas. Por que o professor independente tem mais chances de solucioná-los? Ou seja, como professor independente, você já é bem sabido, né, Vitor? Quem segue a gente há muito tempo sabe o que é o professor independente e sabe como ele se enquadra, quem é o objetivo que nós temos de alcançar com esse projeto, qual é o objetivo, perdão, quem são as pessoas que estão enquadradas. Já falamos tudo, nós já estamos longe da caminhada, né, Vitor? Se a gente olhar para trás, Verdade. O tanto de podcast que a gente já fez, dando dicas, são inúmeras lições, informações, e tem aí o passo a passo para você se tornar realmente o melhor professor da sua igreja. E hoje nós falaremos de um assunto que é bastante corriqueiro, principalmente em sala de aulas do mundo secular. Eu espero, Jesus, que isso não tenha muito nas nossas salas de aulas, né, da EBD. Mas se aparecer, né, o professor... Sempre tem, né? O professor da EBD Esperança Viva, ele tá pronto pra tudo. É um MacGyver. É um MacGyver. Então, Vitor, eu deixei você na incumbência, né, de você trazer os tópicos. E eu queria que você começasse com a primeira. Lembrando que nós iremos fazer um podcast bem curto, bem rápido, que é diferente hoje, realmente, entendeu? Então, vamos lá, pode começar. Nós vamos falar, como o Yuri falou, de discussões e brigas. Mas briga eu acredito que na igreja, até assim, no meio secular deve ter, né? Mas eu quero acreditar que no meio evangélico não tem. Mas nós vamos apropriar mais sobre conflitos e brigas no sentido de discussões do professor. E do primeiro que eu trouxe aqui, que aliás, eu trouxe não, assim, eu li... Só interrompendo, mas a gente vai falar, porque existe o conflito entre aluno e aluno e professor. Sim. Como é muito difícil, né, a gente viu discussões entre aluno e aluno, a gente vai tentar trazer mais aluno e professor, né, no caso. Sim, porque a gente também está falando de professores, né? Então é mais antes de falar dos professores. Mas a gente também pode dar umas dicas de como você solucionar os dois meninos ali que estão brigando, os dois que estão brigando, entendeu? Chamando, jumento de balada. Então, assim, foi o que eu li sobre uma pedagoga e tem mesmo um negócio de... Rapaz, esqueci a palavra. Psicopedagoga? Isso, estou falando de neuro aqui. Eu acho que deve ter a ver, né? Eu acho que é psicopedagoga mesmo o nome. Eu tenho até uma professora que era. Eu vou pesquisar aqui, tu pode continuar falando. Roseli Brito. E ela fala com propriedade sobre essas discussões e eu achei pertinente a gente falar sobre isso porque é uma realidade. Eu creio que é realidade porque eu tanto sou aluno da IBD, fui já, e também aluno do meio secular, todos nós já fomos, né? E a gente sabe que tem essa realidade assim como eu li. E a primeira é quando o professor ele pergunta algo redundante. Dá muita, assim, eu como aluno, dava muita, vamos dizer assim, raiva. Quando o professor perguntava algo que já estava na cara. Por exemplo, eu cheguei na sala de aula e eu fiz a tarefa. Beleza.
Toda vez eu faço a tarefa. Um exemplo. É só um exemplo aqui, gente. Toda vez eu faço a tarefa. Aí chega uma vez, eu não faço a tarefa. E o professor perguntou para todo mundo. Todos fizeram a tarefa. Só o Vitor que não fez a tarefa. Aí o professor vai e pergunta para mim. Tu não fez a tarefa? Não, não, não. É que ela tá invisível. Mas sinceramente não tem necessidade. É semelhante no meio aqui que a gente está falando mais propriamente do meio evangélico, na IBD. O professor fazia uma pergunta assim, Sem sentido. sem Isso sentido. gera uma inconformidade no aluno. O aluno, uma hora, ele vai se irritar com isso. Mostra que você não tem domínio também sobre o assunto. Mostra que você não tem confiança no que você está falando. Você está enrolando. Sim. E uma hora, um aluno esperto, ele vai te pegar, viu, professor? Com certeza. Ele vai entender que você está só enrolando. Então, é importante que, como o Vitor falou, você não... Essas perguntas bestas que muita gente tem, que faz, que são aquelas perguntas assim, que criancinhas fazem, né? Não é muito bom. Porque assim, depende como do público que você estiver falando. Por exemplo, se eu for fazer um tipo de brincadeira com criança, as crianças vão rir, vão, meu Deus, achar aquilo ali coisa de outro mundo. De outro mundo. Se eu fizer a mesma piada, um exemplo, contar uma Tipo história. essa aí. Ou fazer uma pergunta, né? Que pode parecer redundante. Para um jovem, ele vai interpretar diferente da criança. Vai falar, meu Deus do céu, o professor pensa que a gente é o que? É besta. Aí, Vitor, eu queria perguntar pra ele, em que letra do DNA do professor independente se enquadra? Eu vou deixar uns minutinhos assim. Eu tenho certeza que você pensou no quê? No A da adequação da linguagem. Com certeza. Você precisa conhecer o seu público para que você possa fazer as colocações cabíveis, para que não fique redundante, para que não Isso. fique uma pergunta sem sentido, uma Porque, pergunta por exemplo, óbvia demais. Se a gente for num congresso de crianças, tu que foi agora no negócio lá da EBF, que é mais crianças, adolescentes, quase entrando na adolescência, pré-adolescentes e crianças e pré-adolescentes, se você fizer uma pergunta, por exemplo, tá falando lá, meu Deus, e na barriga do peixe e tal, quem foi esse? As crianças vão tudo levantar a mão. Foi Jonas. Porque ela gosta de responder. Tem aquele sentido de Teve uma que quase... de coisa de... Eu perguntei. Esqueci a palavra. quê? De competitividade. Ah, e sim, ontem vão querer falar e todos vão querer acertar. Só de ter abrir um parênteses. Eu fiz uma pergunta da história que eu tinha contado, né? E aí veio uma criança na frente. Aí ela respondeu e foi sentar. Na próxima pergunta, meu amigo, eu perguntei, meu amigo, veio um monte. Parecia um monte de formiguinha assim. Dessa forma. Eu tava rodeado de crianças assim. Justamente dessa forma, o Vitor falando, eu lembrei na hora. É uma pergunta que tu faz redundante, mas para o teu público, que é geralmente crianças, as pessoas não, as crianças vão gostar dessa pergunta redundante. Agora, para um jovem ali, principalmente faixa de adolescente, pré-adolescente, vamos dizer assim, 13, 15, 17, até 18 anos, é uma fase difícil, todo mundo sabe, já passei dessa fase. É uma fase difícil, a gente vê muita mudança de comportamento, tal. Graças a Deus eu creio que não tive isso não. Mas tem gente que se rebela, tem gente que sai da igreja, tem gente que não pode escutar nada que ele já se revolta e tudo. O Adolf Hitler tem cheio de ideias, cheio de coisa mirabolante, né? E tu fazendo uma pergunta besta, pode ser crente, pode ser quem for, ele vai responder asperamente, ou vai ficar na cabeça dele, meu Deus do céu, esse daí meu professor é melhor de ter ficado em casa. Por quê? Porque a pergunta é desnecessária, entendeu? Diferente é de como eu fiz semana passada. Semana passada não, quando eu falei Foi retrasado. de Josué. Passado fui eu. Foi, passado fui eu. Retrasado Foi, quando eu falei de Josué. Eu falei da história dele toda, né? Toda a história... Não, perdão, falei de José. Eu falei da história de José, que ele foi vendido pelos irmãos e tal, e tal, e tal. Aí eu fiz só uma simples pergunta. Todo mundo sabe quem eu tô falando? Aí todos falaram, José. Mas eu não fui falar. Vocês sabem quem que eu tô falando, sabe? Quem é esse aqui que eu tô falando? Rapaz, tu sabe quem que foi José? Entendeu? É tipo como se fosse uma pergunta que duvidasse da capacidade da pessoa. Por exemplo, é que nem tem uma série de... Como se fosse no estábulo, né? O estábulo, eu acho que é um negócio de corrida, não sei se a palavra tá certa. Mas... Tem um nomezinho,
aquele negócio de corrida. É, indródromo, alguma coisa assim, pinódromo, sei lá. Esqueci a Eu vou palavra pesquisar aqui. velho. E tem, assim, tem 4 fileiras. Tem 3 cachorros e um guepardo, né? E nós sabemos que o animal mais rápido, o felino mais rápido é o guepardo. E tem a frase assim, os 3 correndo e ele lá parado. Ou seja, e a frase diz assim, tem coisas que se você não precisa provar que tá duvidando, você mesmo está duvidando da sua capacidade. É que nem um professor, por exemplo, tá fazendo, pronto, pergunta de Moisés. Aí eu perguntar assim, quem foi o libertador do Egito pra ti? Aí tipo, na hora tu não quer responder. Aí falar, rapaz, tu não sabe. Rapaz, tu não sabe, senhor. Rapaz, vai ajudar a Bíblia. O professor falar esse negócio pra mim. é Não, pra mim não. Mas pro aluno que já tá todo. Já tá cheio de problema, dengoso. cheio de coisa na cabeça. E aí, Vitor, só tipo, complementando a tua fala, voltando aqui, eu pesquisei. É hipódromo. Hipódromo, né? É, o nome. Certo. Aí voltando agora porque eu ia falar realmente. Se a gente pensar bem, existe uma diferença muito grande, né? Tu perguntar a atividade. Existe a diferença daquele professor que ele se preocupa com o aluno e quer entender o porquê ele não fez a atividade, da diferente daquele professor que quer instigar a paciência do aluno, para mostrar para todo mundo pra provocar que ele. aquele palhaço ali não fez a atividade, entendeu? E certo que o professor às vezes, né, tá estressado, não sei se ele não tomou o café dele, entendeu? Assim, que professor e café são quase sinônimos. E a gente já teve um podcast falando sobre o quão prejudicial é o café pra garganta do professor. Nossa, não sabia que teve esse podcast. Teve esse podcast aqui. Nós trouxemos um fonoaudiólogo. Semana retrasada. Retrasado, o fonoaudiólogo Assis. Então você vai procurar lá no nosso canal e vai assistir esse podcast que tá, ó. Chuchu beleza. Chuchu beleza. Mas aí existe uma diferença, né, Vitor? De você perguntar, tu não fez atividade? Daquele, tu não fez atividades. Aconteceu alguma coisa? Sabe o porquê, né? Você passou por algum problema na semana? Teve professor que fez isso comigo. E no particular, né? Também e outros não. Disse assim, rapaz, tu era doido, quando fez isso aqui? Tem um professor que falou isso pra mim. Não, tem um professor que toda vez quando eu perguntava, ele me chamava de monstrinho, me chamava de mesmo de coisa. E no meio da sala. Isso constrange mais o aluno e prejudica a moral do professor, porque, por exemplo, certo que eu te respeito, tu me respeita e tal, a gente respeita o proprietário daqui. Mesmo que se ele não nos respeitasse, que não é verdade, a gente deveria respeitar ele porque nós somos pessoas respeitosas. Agora, se eu não sou assim, se eu sou uma pessoa que bato boca mesmo, eu gosto de confusão. Que nem um amigo que nós conversamos, né, anteriormente. Não... Vitor listou um caso, né, que a gente vai citar nome, nem vai contar a história direito, né, pra não difamar ninguém. Mas ele contou que o aluno bateu boca abertamente com o professor e disse assim, se a senhora quiser ligar pra minha mãe, a senhora pode ligar, se a senhora quiser fazer o que a senhora pode fazer o que quiser. Eu não tô nem aí. E se a senhora gritar comigo, a senhora tem que mais me respeitar, porque nem minha mãe grita comigo, então existe esse tipo de gente. Assim. Então, você vai mesmo correr o risco de, que é o próximo passo, né? Bater boca com o aluno. Então, primeiro nós já falamos o quê? Perguntas bestas. Não é redundante, Vitor, é besta mesmo. Que nem minha avó fala. Você é um besta. Você pergunta besta. Segundo, bate boca. Isso não é bom pra você. Isso não aumenta a sua moral. Muito pelo contrário. Não vai mostrar que você é autoridade. Vai mostrar que você é um autoritário. Claro que existem momentos, sim, que você tem que manter e tem que mediar a conduta do aluno. Sim. Mas bater boca. Simplesmente, se ele não quer assistir a aula, meu irmão, a porta é a serventia da casa. E eu acho muito difícil isso acontecer no EBD. Isso. Mas se acontecer, meu irmão, não tenha medo de mandar embora. Não tenha medo, porque se ele está atrapalhando o aprendizado dos alunos, ele não está ali respeitando, leve pro pastor, leve pro líder dele, no caso. Principalmente, primeiro leve pro líder, depois leve pro pastor. Isso. Que a conduta dele não tá indo muito bem ali na sala de aula. Se ele tá batendo boca com você. E não deixe a situação perdurar. Mas não vai bater boca com ele. Momento de aula. Assim, o que eu nunca gostei no meio, vamos dizer assim, secular, mas também dentro do meio evangélico, é quando o professor ficava perdendo tempo falando ali, entendeu? Batendo boca, discutindo.
um pergunta, outro discute, outro vai, responde e tal, e torna aquela coisa chata, e as pessoas que estão ao redor ficam assim, eu não acredito que acordei cedo pra ouvir só os dois ficar aí discutindo. Porque como tu disse, o professor ele é uma autoridade dentro da sala. Ele tem que se mostrar, assim, não o bam, o cara, mas ele em si tem que ser o cara da situação, e as pessoas têm que enxergar ele como o cara. Não, tipo assim, ei, rapaz, ali, ó, professor, eu tenho medo dele. Tá detonando o Não, aluno. mas qualquer pergunta que fizer pra você, você ter domínio. Ele pedir pra você ir pro banheiro, isso mostra... Tem gente que só sai e tal. Eu mesmo não tenho um problema, se a pessoa só sair assim, não tem problema nenhum, entendeu? Porque eu vou continuar dando aula, mas costumeiramente lá na sala, o pessoal, professor, eu posso beber água? Pode, não tem problema não. Eu morria de raiva era de quando, por exemplo, tinha muitos alunos na minha sala que eles não bebiam, que eles ficavam só com essa molecada de beber água. Aí quando era a minha vez de pedir mesmo, porque eu queria beber água, eu queria ir ao banheiro, a professora não deixava. Agora eu tinha. Eu sei Ficava como é que assim, tu é doido. E voltando com isso, de autoridade, é isso. Professor, se, no momento que é o segundo aqui, que fica argumentando com o aluno, eu te pergunto a coisa, aí tu me volta aqui. Eu, rapaz, por que tu não trouxe tua lição? É porque eu não quis, ó. Rapaz, tu é muito irresponsável. Rapaz, problema do senhor. Eu vou falar pro teu pai, rapaz, Pode me respeita. falar, senhor. Rapaz, que é isso, rapaz? Rapaz. Tu não é crente, não. Rapaz, eu sou, mas o senhor que sabe as coisas aí. Pode sair daqui da sala. Saiu nada. Ah, tu vai sair, entendeu? Então, isso... Quem tá Você já deixou um aluno, você já perdeu um aluno, Isso. porque você deu corda, a discussão ela perdurou, Sim. e por essa discussão ter perdurado, você chegou ao ponto de tirar ele da sala. Isso. Ele ficou com raiva de você, porque ele disse que ia contar pro pai dele, entendeu? Ele ficou com raiva de você, você perdeu um aluno. E Bem outra, ali você perdeu um aluno. aí no momento, a gente certo que tá criando, assim, não é bem que uma utopia, mas é um caso bem específico, né? Que eu creio que isso não aconteça. Mas caso acontecer, você não agir dessa forma. Se está atrapalhando a aula, a gente até o final a gente vai falar sobre isso. Mas nesse sentido de autoridade. Quem vai estar feio não é pro aluno. Porque aluno é aluno, meu amigo. O aluno ele pode faltar, ele pode fazer o que ele quiser, ele é o aluno. Agora, quando é o professor, é diferente. Né? Professor batendo boca. Vai ficar feia para quem? Vai ficar professor. Não é ele que é o mais velho? Não é ele que é o sabe tudo? Não é ele que... O que media as coisas ali, qual é o exemplo que você tá dando, né? E outra coisa, porque a gente tá, como você disse, é um caso muito específico. Uhum. É porque o professor do EBD Esperança Viva, ele é prevenido, precavido e preparado, entendeu? Então, o vamos PPP. criar agora os 3 P. Vou até anotar aqui. Vou anotar Antes que bem. eu esqueça. Prevenido. Pré- É assim, gente, as ideias elas vêm na hora, assim, entendeu? Pra que a gente possa precavido e preparado. É os 3 P do professor independente. O PPP. O PPP. No mundo aí não tem um BBB, a gente tem um PPP. Essa foi boa. Pois é. Então, gente, é a primeira coisa que a gente falou aqui. Você não deve fazer perguntas bestas. Não deve bater boca com o seu aluno. E o terceiro ponto, já pra gente ir caminhando já Sim. pro finalzinho, É pedir justificativa. que é que nem você falou, né? Já tinha adiantado, mas para que a gente fale mais a fundo. Se você observou a conduta do aluno, que ele não tá querendo mudar, se ele tá só no celular, você vai ficar perguntando para quê? Isso, e o celular, eu acho que em toda sala de aula que parte de juvenis, acho que até adolescentes, pega um pouco de Sim. adolescentes, mas juvenis para jovens, tem sempre um que vai mexer no celular, que vai ficar o tempo todo no celular ali E vai estar em todo lugar, menos Isso, na sala. Isso. E aí ele vai estar na sala, mas a mente dele não vai estar lá. Longe, distante. Então, você não vai ficar perguntando o tempo dele. Por que tá mexendo no celular? Por que tá mexendo no celular? Não pode mexer no celular. A única coisa que você fala, ó, gente, a gente vai começar a aula, então se vocês tiverem bom senso, vocês desliguem o celular para que a gente possa ter aula. Ó, Ou lá na então, nossa sala, se isso acontecer durante a sala de aula, faça o que o Vitor fez. Conte o caso aí. ó, lá na nossa sala, a gente escreve muito no quadro. E geralmente tem um quiz no final, que
que eu quis a gente já falou aqui também, para melhorar a dinâmica da sala de aula e tal, instigar os alunos para responder, estudar mais a Bíblia também, né? E com isso a gente percebe que eles ficam com o celular, alguns ficam com o celular, escrevendo mesmo. Até alguma das nossas alunas já mostrou lá tudo que ela tem anotado e tal. E veio uma alguns tese assim, ó, pontos e professor, tal. eu sento bem aqui na frente e ainda deixo o celular assim em cima. Olha só a preocupação da aluna. Eu achei isso, Sim, sim, eu fiquei muito feliz. Porque o que a gente estava fazendo tá surtindo um efeito na vida dela. Ela disse assim, ó, professor, a gente vem e deixa o celular até ligado aqui, ó. Eu deixo até o celular ligado de vez em quando, pra pessoa ver que eu não tô mexendo, que eu não tô em rede social, eu tô prestando atenção na aula, eu tô ouvindo o que o senhor tá falando, tô anotando isso. Sim. Gente, ali eu ganhei, não foi só o domingo. Não foi. Acho que foi o meu semestre, entendeu? Sim. Então, que você possa chegar a esse ponto. É o que nós queremos, que você chegue nesse ponto. Que o aluno chegue e eu disse, ó, professor, eu tô anotando tudo que o senhor tá falando. Porque o que o senhor tá falando é importante pra mim. Claro que ela quer ganhar o prêmio do Kids. Mas de forma indireta, ela começa aos poucos, como ela já está, essa aluna, e tem outros também que fazem isso, aos poucos começando não só a estudar por causa do Kids, mas porque percebeu que aquilo ali é interessante. Sim. Rapaz, é muito massa. Estudar é bacana, estudar a Bíblia é bom. Sim. É algo que alimenta a minha alma, alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito, e eu devo fazer isso. Então, certeza. esse é o nosso objetivo. Você está aqui assistindo esse vídeo por causa disso, com esse objetivo. Então, pode Com continuar. certeza. E assim que o Yuri falou também, que uma das técnicas que eu já fiz, a gente vai treinando técnica de todo jeito. Ó, primeiro teve uma aula que as meninas estavam conversando. E toda vez eu faço isso. Quando alguém está conversando, ou quando eu estou explicando alguma coisa, ou quando eu estou comentando o que aconteceu agora, né, quando o Yuri estava dando aula, fui comentar e eu virei para a classe. E tinha os dois lá conversando assim, bem baixinho, fazendo um negócio assim meio esquisito. Aí eu só... Até eles se tocarem, aí eles pararam. E passaram a aula todinha depois, não fizeram mais essas coisas. Aí eu fiquei assim, rapaz, mas como é que pode? Aí eu percebi que isso deu certo. Toda aula, quando tem alguém conversando, certo que tem gente que não tem vergonha, né? Mas eu paro a aula e fico lá. Porque a minha voz é audível, né? Eu não ando gritando, mas minha voz é audível quando ninguém está conversando. Se tem mais de uma pessoa conversando, dá para perceber. Por mais que seja baixinho, mas dá para perceber. Porque a sala em si ela não é enorme, né? É mais ou menos aqui, eu acho que pouca coisa maior que o estúdio. Acho que os dois estúdios, né? Mais ou menos, pouca coisa menor. Mas... Não, a sala? Sim. Não, a sala é maior. É um Não, tô pouquinho maior falando que o assim, estúdio. no quadrado ela é um pouco na menor. largura, né? Sim. Assim. No comprimento Que talvez é o mesmo. Mas, voltando, dá pra escutar. E eu paro a aula. Aí a pessoa para de conversar. Aí depois, já Não tem nem aconteceu... como admitir, gente. Porque Isso já aconteceu 2 vezes na sala. Eu parar pra pessoa perceber que ela tá conversando. Eu paro, se for 10 vezes eu paro. Eu vou discutir com o aluno. Eu vou dar aula até enquanto ele estiver prestando atenção. Se ele não estiver prestando atenção, eu vou parar a aula, eu vou esperar, já que ele tem algo mais importante para conversar, que né? tá atrapalhando os Ou outros, tá atrapalhando né? os outros, eu vou parar também. Eu acho que incrível mesmo, eu adquiri uma característica que é que nem o Vitor. Se alguém estiver falando na sala de aula, eu não me concentro. eu não me concentro. E antigamente eu não era assim. Eu apresentava trabalho, você sabe, né? Apresentação de trabalho na escola. Na escola, os alunos conversando, e eu sempre falei muito, né? E eu continuei, taquei o pau aqui, falando tal. Aí no final a professora Sandra, de inglês, que eu acho que era português que ela tava dando, não lembro exatamente. Ela chegou pra mim e disse assim, olha, quando alguém estiver conversando, você não precisa falar. Cala e espera. Simplesmente faça isso. E eu nunca tinha me atentado pra isso, A né? pessoa cai em si de E parar aí de eu fiz conversar. assim, é mesmo. Nunca mais eu consegui falar com alguém conversando. Atrapalhando. E aí, quarta-feira, eu tava no GF. Acho que a maioria das pessoas que seguem a gente sabe que é GF. Conhece célula também, é semelhante. As duas coisas Só muda a nomenclatura. só muda a nomenclatura. Mas, continuando. E aí eu tava falando e a pessoa começou a falar. E aquilo me incomodou de uma forma tão grande que eu continuei falando, né? Porque eu tava direcionando a fala a uma pessoa. Sim.
E eu não queria parar, porque tinha muita gente no Jeff, pra constranger a pessoa. Porque imagina se eu paro e fica só ele falando, e isso ia constranger demais a pessoa. Sim. E tipo assim, como não era meu aluno, eu não tenho preocupação É. em cuidar dele, eu não quis fazer isso. Mas se fosse um aluno meu, eu parava, esperava ele terminar de falar pra me depois falar. Porque aquilo ali serve de lição pra ele. Você não vai constranger o aluno, não. Muito pelo contrário, você vai trazer uma lição valiosa. Ele vai perceber que quando você estiver falando, quem tem que falar é só você. É. E você não denegriu a imagem do aluno com palavras. Você não expressou pra todo mundo. É Não claro que quando desrespeitou você para, todo mundo vai olhar pra ele. Mas você não tá desrespeitando ele. Não, você tá fazendo o que Deus te colocou pra Isso. fazer, que foi dar o quê? Aula. Se tem um aluno falando, não vá ficar fazendo, instigando o aluno, não, perguntando. Justamente. E outra coisa que a gente estava comentando, que eu ia comentar também, é no sentido dessa conversa mesmo. Eu acho que tu já falou tudo, mas só trazendo mais propriedade, propriedade não, só comentando um pouco mais, sempre vai ter essas discussões, sempre vai ter essas coisas, conversa paralela e tal. E eu creio que sempre o mais aconselhável é nunca desrespeitar o aluno. Porque, como tu disse aí no GF, eu mesmo, até em evangelismo, se eu estiver no evangelismo, alguém estiver falando do meu, assim, no pé da minha orelha, eu não consigo me concentrar. Teve uma vez que eu estava até no evangelismo, tava pregando pra mulher e tal, tava só eu de jovem, assim, eu acho que eu tinha uns 18 anos por aí, e cheio de senhoras. Eu tava até com o Pablo. Aí a mulher lá que eu tava, era a minha vez, né, de evangelizar e tal. E as irmãs estavam lá só mais pra cantar os hinos da harpa e tudo. Pra acompanhar também. Aí a mulher já tava assim chorando e tal. E eu continuando, né, na palavra, só a Bíblia nela. Aí vem um carro de som. Ei, meu amigo, eu me perdi todinho. Eu confundi Jesus com Genésio. Eu fiquei falando nada com nada. Aí eu tentando me sair assim. Aí eu, rapaz, parei. O carro de som demorou assim uns 2 minutos pra passar. Aí eu. Aí eu voltei. Mas, querendo ou não, perde aquela emoção que tu tá. A mulher já tava assim, não que eu seja psicólogo pra fazer ela chorar, mas a palavra tava impactando ela ao ponto dela chorar. Aí depois ficou uma coisa assim, eu. Né, mas Deus sabe de tudo. Entendeu? Né? Aí, como eu tava falando. E tio, o que eu tava falando mesmo? Mas Então, no mais é isso. Nunca desrespeitar o aluno, sempre saber agir, sempre ter, como a gente sempre fala, ser o MacGyver da sala. Você arrumar alguma situação e isso vai acontecer. A gente tá dando dicas, né? Tá dando dicas de coisas que mais acontecem. Mas se assim, pode ser que aconteça algo muito peculiar com você, único realmente. você vai ter que pedir noção, sempre discernimento antes da sua aula. É por isso que a gente começa com oração dentro de casa. Na aula a gente também pede tal discernimento, pede que seja uma boa aula, para que não venha acontecer isso. Mas se caso acontecer, eu creio que o mesmo Espírito que abençoou você para você no decorrer da aula, você ter a inteligência de passar para as pessoas, é o mesmo que vai lhe dar para você sobressair sobre esses intempéries, né, que acontecem no ao vivo. Realmente. Então, gente, eu acho que já tem mais ou menos 30 minutos ou 20 minutos? Acho que sim, uns 25, mais ou menos. Por aí. Hoje realmente, como nós dissemos, ia ser bem curto. E realmente foi só pra não deixar vocês sem nada essa semana. A gente não queria que isso acontecesse. Para que a gente não pudesse faltar. E querendo ou não, isso é um novo estilo de podcast. Esse estilo em estreia que a gente vai ter que usar durante um tempo. Sim. Por conta de alguns compromissos que apareceu. E mais que a gente está tentando compensar, é bom que a gente agora vai ter um tempinho a mais para incrementar mais algumas coisas. Vai ter um preparo melhor no vídeo, entendeu? Não se preocupe que vocês estão ganhando. Tudo que aparece é uma oportunidade que Deus nos dá de fazer algo melhor ainda. Então, se a adversidade vier para sua vida, se a adversidade de um aluno vier atazanar o seu ouvido, né? Lá conversando, fazendo baderna na sala, saiba que isso é uma coisa que Deus colocou na sua vida, é uma dificuldade que Deus colocou na sua vida para que você possa crescer um degrau como professor. Amém? E sempre tendo autocontrole. Isso. Porque a gente não pode, nessa ocasião,
que o Yuri falou, desse amigo nosso, foi no meio secular. E a pessoa lá, a professora, ela perdeu a cabeça. Ficou depois xingando o rapaz e tal. Meu amigo, ao ponto de você xingar um... Perdeu a autoridade xingar um todinha que tinha aluno, com os alunos. Me entendeu? encanto todinho. Não tem. O rapaz já estava batendo boca no início, você parava. Eu perguntei uma coisa aqui pra ti, tu já foi ignorante comigo? Se cala. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta, a melhor fez arma. tanto sentido. Nunca fez tanto sentido, Então, né? esse corte vai ser assim: o silêncio é a melhor arma do professor independente, entendeu? De fato é. Por quê? Porque muitas das vezes, teve um amigo meu, um colega, que ele veio a óbito, né? Ele foi aconselhar um amigo dele. Meu amigo era muito amigo, assim como a gente e tal. E ele teve uma discussão. O rapaz, não, eu acho que o que foi dar o conselho era mais amigo dele do que o rapaz dele, de si, né? E pegou e matou ele. Aí eu comentando com um amigo meu, né? Eu falando assim, rapaz, muitas das vezes o silêncio é o melhor conselho. Eu pensei que tu ia falar, sou uma coisa, eu nunca vou te dar conselho. Não, mas é isso. Às vezes o silêncio, esperar a pessoa... Certo que a gente dá dicas, dá de coisas, mas tem coisas que ninguém tem resposta para tudo. Né? Nós não temos controle de tudo. Vai ter alguma ocasião que vai ser você e Deus. Então, mas na sala de aula. A gente aula. está preparando você para aquilo que é genérico, assim, para aquilo que é abrangente. Casos que são, claro que muito certo que a gente único, vai também, né? Mas também são... a gente vai, assim, vamos supor que nesse coisa aqui de bombom, tem 10 bombom, não sei quantos tem. 3, 6, 7, 8. Tem 8 bombons aqui. Entendeu? E na sala de aula acontece isso aqui. A gente vai e tem dica aqui no canal para esse tanto de coisa aqui. Mas pode ser que esse tantinho aqui vá chegar domingo na sua aula. Mas ele e você assistiu os 8 podcasts. E aí vai chegar esse daqui. Mas é aquela coisa, né, Vitor? Esse bombonzinho aqui, ele também é feito de café. Então tem coisas que você tirou lá dos outros bombons de café, que isso aqui é bombom de café, que também pode servir para esse bombom de café. Com certeza. Tá vendo como tudo serve pra gente explicar uma coisa? Até um bombom de café. Então, gente, eu gostei dessa analogia. Então, existem casos que vão aparecer para você que você pode ir montando um quebra-cabeça e solucionando esse caso em específico. Eu tenho certeza que com tudo que a gente já deu, Vitor, é possível você se tornar o melhor professor da sua igreja. Mesmo você sendo o pior professor que você já viu. Você olha na frente do espelho e diz assim, meu Deus do céu. Eu não sou capaz. Como eu sou horrível. eu não sou capaz. Eu não sei por que eu não entreguei já o cargo. Os alunos dizem assim, meu Deus do céu. Esse professor não sabe de nada que está falando. Pode ser esse o seu caso. Mas nós temos a convicção que nós pegaremos na sua mão, juntamente com Deus, né? Se Papai do Céu não quiser, aí já é outra coisa. Mas juntamente com Deus, nós pegaremos na sua mão. Eu creio que Deus quer, né? E creio que Deus quer. E transformaremos você no melhor professor da sua igreja. Não é um professor marromeno, não. Marrom, não. É o melhor professor da sua igreja. Não é um dos melhores. É o melhor. Nós queremos que você seja o melhor. Para que você possa levar o nome Professor Independente, o método, juntamente, claro, com o nome soberano de Deus, né? Para que o nome de Deus seja glorificado em cima disso. Amém? Amém. Então, agora, infelizmente, nós temos que encerrar, né, Vitor? A nossa breve conversa. Já demos as nossas explicações do porquê que foi tão rápido assim hoje. Mas é isso. Então, até a próxima sexta-feira. Que você fique com Deus, que a sua semana seja abençoada. E é isso. Até mais. Olá, povo de Deus.